Olá, meus amados irmãos, mais uma vez aqui levando para vocês a luz de Deus, o esclarecimento da verdade que liberta, onde muitos têm trabalhado para ofuscar essa verdade, tirando essa verdade do entendimento das pessoas, privando elas da verdade, onde muitos têm sido combatentes contra a verdade, opositores à verdade, inimigos da cruz de Cristo, do Evangelho. Pois quem não se submete ao que o Evangelho determina, ensina, mostra e nos conduz, logo não conseguirá receber a graça de Deus. Todo aquele que não se conduzir, não crê no Evangelho, não conseguirá receber a graça de Deus, não receberá a salvação de Deus e não terá a comunhão com Deus. Continua perdido, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos. O Evangelho é a luz de Deus que nos dá o entendimento para que chegamos a Ele para obter a salvação. Sem o Evangelho, não tem como a pessoa ser salva, porque o Evangelho aqui nos mostra essa esperança da salvação. Por isso que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Crê no Evangelho. Mas o que eu quero aqui comunicar a vocês é que vocês têm que ser notificados com o Evangelho, para vocês conhecerem a verdade, pela qual serão libertos. Essa verdade é tudo aquilo que Jesus ensinou. Todo o ensino de Jesus é o Evangelho. É as boas novas. É o que Jesus trouxe para o nosso conhecimento, para que saiamos da mentira e nos conduzimos para a verdade. Na verdade, por onde iremos à salvação, encontramos a Deus. Pelo Evangelho. Sem o Evangelho todos estão perdidos. Continuam. É isso que o diabo quer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que os incrédulos continuem cegos, perdidos, e não encontrem a luz de Deus. A luz de Deus é Jesus. O Evangelho nos informa a direção para encontrar essa luz. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Olha a condição. Olhe a condição. Paulo vai dizer, Romanos 1,16, que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era escárnio, era vergonha, era perseguição pregar o Evangelho dentro, principalmente no povo judeu, que resistia muito ao Evangelho, diante de outras culturas que tinham seu entendimento de salvação, de vida com Deus, diante de conceitos religiosos. Paulo, ele disse: não me envergonhe do Evangelho. Não tenho nenhum ressentimento em pregar o Evangelho. Não tenho vergonha do Evangelho. Não tenho problema, não tenho medo de padecer pelo Evangelho. Porque o Evangelho é uma informação que tem que ser levada para todas as pessoas, para que as pessoas conheçam a verdade, cheguem a Deus através da informação que o Evangelho nos mostra, que é Cristo. Está entendendo? Então Paulo vai dizer que não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Paulo entendia o compromisso, a responsabilidade, a importância de se pregar o Evangelho. Por quê? Porque é por onde o homem perdido, pecador, pode ser salvo. O Evangelho é a informação que dá ao homem o conhecimento da salvação que há pela fé em Jesus Cristo. O Evangelho é a única e a mais importante informação que o homem precisa ter para ser livre de uma maldição, de uma condenação. O Evangelho é o poder de Deus. Essa informação nos leva a ser liberto pelo poder de Deus. Jesus, a palavra, quem nos liberta, o Filho, e isso o Evangelho que nos mostra. Então,
A importância de se pregar o Evangelho, a importância de você que está no Evangelho, você que creu no Evangelho, permanecer nele, tá? Porque se você creu no Evangelho e passou agora a viver uma vida de fé em Deus, seguindo outros preceitos, outros conceitos, um outro Evangelho que não é o de Cristo, uma outra doutrina, um outro ensinamento que leva você a uma vida com Deus, que não condiz com o Evangelho, se você não permanecer no Evangelho de Cristo, você não pode ser salvo. Você não está na salvação. Você desviou, apostatou da fé. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai advertir os irmãos. Se eles não permanecessem no Evangelho, não poderiam se salvarem. Só seriam salvos se permanecessem no Evangelho, pois de outra forma teriam crido em Cristo em vão. Não adianta professar uma fé em Jesus, dizer que está servindo Jesus, dizer que ama Jesus, dizer que está adorando Jesus, sem estar pelo Evangelho, sem estar sendo conduzido e guiado na informação de Cristo, na doutrina dele, no Evangelho. Então, logo essa fé é vã. Muitos vão se decepcionar no final do labor dessa vida. Por quê? Porque não estão em Cristo, na doutrina de Cristo, que é o Evangelho, o que ele ensinou, para a gente crer, seguir e praticar. A esperança que o Evangelho nos ensina, o meio, a condição para estar em Deus, na graça, na bênção. Quem ensina-nos é o Evangelho. Nós temos que crer e seguir pela direção do Evangelho. Hoje, as pessoas estão seguindo por onde? Sendo instruída e formada em qual doutrina? Em qual ensino? Aonde estão? Qual é a palavra que está guiando elas? É a de Deus? É o Evangelho? É tanta doutrina, é tanta crença, é tanta filosofia religiosa. E eu quero falar sobre uma questão que traz confusão e incerteza na mente dos simples, que não tem o conhecimento do Evangelho. Se você notar, existe uma discussão hoje sobre lei e graça. Tem um grupo que diz, não, tem que guardar a lei. A lei é eterna. A lei não muda. A lei tem que se cumprir. Aí outro grupo vem e diz, não, a graça. A graça, ela já foi concedida para nós. Não precisamos mais de nada. Tem gente que tem o conceito errado de lei e de graça. Está entendendo? Eu vou explicar isso aqui, mas é muito simples. Não precisa ser um mestre nas Escrituras, ter um curso, um doutorado de teologia. Não precisa ter um diploma de universidade, mestrando, doutor, bacharel. Não precisa ir para um seminário. Só precisa você ter o interesse no seu interior de conhecer a verdade e buscar esse conhecimento. Aonde você vai encontrar? Aprender de quem? Jesus mandou aprender de quem? Com quem? Seguir a quem? Guardar a palavra de quem? Ser discípulo de quem? Está aonde? Jesus mandou. Jesus ensinou. A gente está aonde? Seguir a quem? Guardar a palavra de quem? Ser discípulo de quem? Quando você aprender isso, você não tem mais a dúvida nem a incerteza. Você estará firmado na verdade. Porque hoje há uma questão muito contraditória que traz confusão na mente das pessoas. Um grupo diz que não, tem que guardar a lei. É crendo em Jesus, mas guardar a lei. O outro grupo diz, não, é pela graça. Já não tem mais nada o que fazer. Já estamos na graça, não tem mais pecado, não tem mais inferno, por aí vai. Há uma confusão muito grande. Aí tem uma igreja que diz, não, tem que guardar o sábado. Outra diz, não, tem que dar o dízimo. Outra diz, não, tem que ir para o templo. Aonde? Jerusalém é? Porque o templo era lá. Não tem templo por aqui em nenhum país. O templo de Deus era em Jerusalém, para os judeus.
Aí mais alguém diz, não, tem que ir para o templo, tem que adorar no templo, tem que oferecer o sacrifício no templo, tem que participar dos rituais do templo, no templo. Aí eu te digo, sabe o quê? Cuidado. Você está dentro de engano, embaraço, seguindo esses conceitos e não sendo prudente para examinar as Escrituras e guardar a doutrina de Cristo. Nós fomos chamados para seguir a cabeça, estar sob a autoridade da cabeça, guardar a doutrina de Cristo sem questionar, praticar e viver nela. Nós não fomos chamados para estar dentro dessa confusão, seguindo o conceito de teólogo, de doutor, de pastor, de bacharel, vivendo dentro de devoção, penitência, flagelo, devotando nossa vida, consagrando a um local, a uma instituição. Não, não. O Evangelho não chama ninguém para isso. O Evangelho não convida ninguém a viver nenhum ritual religioso. O Evangelho não convida ninguém a estar centralizando a vida com Deus dentro de nenhum local e estrutura geográfica. O Evangelho não ensina ninguém a viver nenhuma devoção como meio de graça para alcançar alguma coisa de Deus. Ritual, sacrifício, movimento, cerimonial. Não. O Evangelho nos convida a ser agraciado, crendo, tendo entendimento e se entregando dentro da direção da informação do Evangelho, que nos leva, nos conduz a Cristo, que é o lugar onde devemos estar, para estar agraciado pela bênção de Deus. Está entendendo? Então, são muitas questões. Deixa eu falar um pouco aqui sobre essa questão da lei, da graça. Tem que guardar a lei que não sei o quê. Gente, há uma confusão muito grande. Mas se você conhecer a doutrina de Cristo, aprender de Cristo, conhecer e viver o Evangelho de Cristo, você estará firmado, iluminado pela luz de Deus e não será levado pelo engano das trevas. Porque se a gente for olhar, houve uma questão muito grande em relação às práticas da lei, da velha aliança. Houve uma questão muito grande entre a verdade do Evangelho e os princípios que era vivido pela lei, pelos judeus da lei, aonde os judeus que se converteram a Cristo, eles foram ensinados a continuar guardando os ritos da lei, os cerimoniais da lei, as obrigações estabelecidas dentro das ordenanças da lei. Só que o Evangelho, ele aboliu isso. O Evangelho é a nova aliança de Deus com o homem, que veio ser revelada para nós. O Evangelho, ele traz agora um novo e vivo caminho, que não pede mais os ritos cerimoniais que era pedido no velho pacto, através das ordenanças da lei, dentro dos cerimoniais, dos rituais, dos sacrifícios. Está entendendo? E houve uma grande questão entre os discípulos, os que eram da lei, que se converteram a Cristo, mas não largaram a prática da lei, entendiam que tinha que crer em Jesus, mas tinha que continuar guardando os rituais da lei. Guardar sábado, dar dízimo, ir para templo, ser circuncidado, viver os rituais festivos, cerimoniais que a lei pedia, oferecer. Muita gente ainda estava vivendo dentro do entendimento de oferecer sacrifícios. Você está entendendo isso? Houve uma questão muito grande, a ponto de ser pregado que se não guardassem a lei, não podia ser salvo. Aí é que Paulo se levanta para defender a verdade do Evangelho. Paulo, que teve o compromisso direto com Cristo também, como os demais apóstolos. Só que os apóstolos, referindo-se a Pedro, se deixou dissimular. Ele se deixou ser levado para agradar os judeus. Ele não combateu contra um comportamento, uma situação que estava acontecendo lá em Gálatas, revelado para nós, capítulo 2, onde Pedro foi repreendido por Paulo na cara, porque se comportou
dentro de uma posição para agradar os judeus. Ele não se comportou na posição verdadeiramente do evangelho. Ele não se conduziu direitamente e nem corretamente pela verdade do evangelho. Ele se dissimulou. Foi o que Paulo fez quando viu que Pedro não andava direitamente e nem conforme a verdade do evangelho, se comportando contrário ao que o evangelho nos ensina. Pedro foi repreendido por Paulo na cara. Dentro desse conceito de guardar ritual da lei, dentro de um conceito doutrinário que os judeus queriam implantar no evangelho para levar os irmãos a praticar, com isso ia levar os irmãos a cair da graça. Aí a gente vê, lá em Gálatas capítulo 2, o texto mostrando essa verdade. Versículo 10 em diante, que Paulo repreende Pedro na cara, por causa desse conceito que estava deturpando a verdade do evangelho. Aonde a gente também vai ver Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, orientar os irmãos para que não deixasse ser julgado por ninguém por causa de lei, do ritual da lei, lua nova, guardar sábado, viver isso, não comer aquilo, não pode isso que a lei privava. Paulo vai dizer, não se deixe julgar por isso. Está escrito, está nos mostrando isso. Os apóstolos, Paulo principalmente, ele combateu muito contra esse conceito de continuar guardando e vivendo ritual cerimonial da lei. Como se fosse mérito, meio, graça para a salvação. Paulo vai chegar, olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 3 e o 4. Se você der uma examinada nas Escrituras, principalmente na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo vai fazer essa carta para refutar todo o conceito da lei que era pregado e que era levado para os irmãos gentios viver e praticar. Como se eles fossem salvos por aquilo. Aí Paulo vai chegar e dizer assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 3 e o 4, especificamente, mas leia a carta toda. Examine as cartas apostólicas, porque essas cartas são exortação, são doutrina, instrução, correção para a igreja. Nós, como igreja, precisamos estar conhecendo isso. O que as cartas, o conteúdo das cartas apostólicas, para nossa edificação e exortação. Gálatas capítulo 5, versículo 3 e o 4, Paulo vai dizer, se vocês se deixar circuncidar, da graça vocês têm caído. Separado estáis de Cristo. Paulo vai dizer, não adianta, irmão. Porque tinha judeus obrigando e colocando no entendimento dos irmãos que eles tinham que se circuncidar como meio de salvação, senão não era salvo. Paulo vai dizer, não façam isso, irmão. Isso não tem mais valor. A lei não tem valor, os cumprimentos, os rituais, as obrigações, as ordenanças que era pedido nela, cerimoniais, rituais, para a gente viver como mérito para ir a Deus. Não precisa mais disso, irmão. Se vocês quiserem guardar sábado, se vocês quiserem se circuncidar, se vocês quiserem viver rituais cerimoniais como mérito, como meio para chegar a Deus, da graça vocês têm caído, de Cristo estão separados. É muito sério isso que eu estou levando para vocês, irmão. Analisa também, analisa as cartas, aliás, a carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele vai dirigir essa carta para os irmãos judeus, dentro dessa finalidade. Ele vai fazer uma comparação da lei, mostrando que tudo que a lei era pedido, era coisas que apontavam para Cristo. Todo o ritual da lei, todo o cerimonial, aquilo, o sacrifício que era pedido, apontava para Cristo. Quando Cristo vem, tudo agora é realizado nele. Não é mais necessário viver, praticar, viver as ordenanças que era pedido no velho pacto. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus ele é agora o mediador do novo pacto, aonde
o novo foi estabelecido e o velho está perto de acabar. O velho foi substituído pelo novo através de Cristo. Cristo é o mediador do homem para com Deus na nova aliança. Na velha aliança era o sacerdote, aonde o povo ia, mas não ia direto a Deus, porque o povo precisava do intermédio do sacerdote para que as orações, o perdão do povo fosse expiado pelo sacerdote que oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. Na nova aliança não precisa de sacerdote. Na nova aliança não precisa você se dirigir a Deus a nenhum local para ir à presença de Deus. Na velha aliança tinha que ir ao templo, tinha que ir para esse local restrito, centralizado. Na velha aliança tinha sim um local centralizado, aonde o povo ia à presença de Deus, aonde tinha um objeto que representava a presença de Deus, esse objeto chamado Arca da Aliança. Era onde se encontrava um local que era exclusivo para o sumo sacerdote entrar. O sacerdote ficava na segunda parte, o povo ficava na primeira, o sacerdote na segunda, e o sumo sacerdote no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que ele entrava uma vez por ano para fazer expiação do pecado do povo e dele também. Nova aliança, eu não preciso de um local central, eu não preciso de um lugar exclusivo para buscar a Deus. Eu não preciso de um objeto, eu não preciso de um sacerdote, porque na nova aliança, Jesus, aprendam isso, na nova aliança, Jesus é o templo onde Deus está, que a gente encontra Deus nele. Jesus é o sacerdote que faz o intermédio entre nós e Deus. Na nova aliança, Jesus, ele é o caminho que nos leva a encontrar a Deus. Nós não precisamos, na nova aliança, nós não precisamos mais oferecer sacrifício. Jesus é o sacrifício, foi o cordeiro oferecido pela expiação do nosso pecado. Você está entendendo isso? Então, o escritor aos Hebreus, ele vai mostrar isso aos irmãos, que a nova aliança, tudo foi realizado em Cristo. Se você pegar Hebreus capítulo 10, versículo 19, o escritor aos Hebreus vai dizer: irmãos, tenham ousadia para entrar na presença de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Por quê? Porque lá na velha aliança, o povo não tinha coragem de entrar na presença de Deus. O povo tinha medo. O povo não chegava na presença de Deus. Tinha que ir, e o sacerdote é quem levava a expiação, que fazia intermédio do povo com Deus. E agora o escritor aos Hebreus vai dizer: irmãos, vocês agora entrem com ousadia. Não tenham mais medo, porque agora vocês entram na presença de Deus. Não precisa mais do homem, do ritual sacerdotal. O ofício sacerdotal que era exercido no Velho Testamento foi abolido, porque Cristo agora assume o papel de sumo sacerdote, quem faz o intermédio de Deus o Pai para nós, do céu para a terra. É Ele que faz, é Ele que leva a nossa petição da terra para o céu. E o escritor aos Hebreus vai dizer isso. Entre com ousadia pelo novo e vivo caminho. O novo não é mais aquele velho caminho que era pedido. O vivo caminho, porque agora é por Cristo, vivendo para Deus. Ele foi o cordeiro que morreu, mas ressuscitou. E agora por ele temos essa vida com Deus. Ele é a vida com Deus. Não é mais dentro dos rituais da velha aliança, do velho concerto, vamos dizer assim, do velho pacto. O escritor aos Hebreus vai trabalhar isso para levar o conhecimento do Evangelho aos irmãos judeus. O Evangelho é mostrar ao povo Cristo. Tudo que agora o povo precisa é em Cristo. No Velho Testamento, na Velha Aliança, no Velho Pacto, o povo precisava ir ao templo, onde muitos entendiam casa de Deus, que não era o templo, era a cidade de Jerusalém.
era considerada a casa de Deus. Então, no Novo Testamento, agora o escritor aos Hebreus vai dizer que casa de Deus somos nós. Se tão somente perseverar na fé, estando nele até o fim. Casa de Deus não é mais local, estrutura, recinto. Dá uma lidinha lá. Hebreus capítulo 3. Olha como é que está escrito aqui. Versículo 6. Mas Cristo, Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservar firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isso, o escritor aos Hebreus está instruindo os irmãos em relação ao rito da lei, a petição da lei, as ordenanças da lei. Ele está dizendo nada disso, mas é válido, irmãos. Agora é em Cristo. Cristo é a casa agora. Cristo é o templo. Cristo agora é o sacerdote. Cristo agora é o caminho. Cristo agora é o meio para a gente chegar a Deus. Eu acho interessante que o escritor aos Hebreus vai também mostrar que Cristo é o sacerdote. Lá no capítulo 7 ele vai fazer uma referência do sacerdócio de Melquisedeque, para mostrar a superioridade de Cristo como sacerdote, superior a Arão, superior à lei, superior ao templo, superior a Moisés. Cristo é superior a tudo que era pedido na lei. Cristo agora assume o lugar. E eu acho interessante que o escritor aos Hebreus, ele não escreve a carta para os judeus, aos hebreus, para estimular os judeus a guardar a lei. Ele escreve a carta para mostrar aos hebreus, judeus, que não precisa mais da lei. Que Jesus agora é o cumprimento da lei. A lei apontava para Cristo. E olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo, aqui no capítulo 7, o versículo 19. Escute o que diz a palavra de Deus. O escritor aos Hebreus vai escrever dizendo: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ele vai mostrar que a lei não aperfeiçoou nada. A lei não justificava ninguém. A lei não salvava ninguém. A lei não levava ninguém a Deus. A lei não levava comunhão nem vida com Deus para ninguém. A lei veio mostrar a transgressão do homem, aonde o homem foi advertido da sua condenação. E o escritor aos Hebreus vai dizer: desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E essa esperança quem é, gente? Quem é, meus irmãos? Cristo. Cristo. O que ele fez é suficiente para nos levar a Deus. Não precisa de ritual, de local, de sacrifício, de ordenança, de cumprir meta, de cumprir obrigações. A vida para com Deus é em Cristo, por Cristo, estando em Cristo. Estão aprendendo isso, irmãos? Então, quando você conhece o Evangelho, você não entra em confusão, a sua mente é esclarecida. Por quê? Porque o Evangelho é a luz de Deus, que nos tira das trevas, do engano, da mentira em relação a Deus. Por isso que o diabo trabalha, para que as pessoas não sejam conhecedoras da verdade, não tenham o entendimento do Evangelho. Por isso que disse Paulo aos Coríntios, escrevendo a sua segunda carta, capítulo 4, versículo 4. Paulo vai dizer: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento. Quantos estão perdidos e cegos do entendimento, vivendo o Evangelho anátema? Um Evangelho cheio de obrigação, um Evangelho cheio de regra, um Evangelho cheio de ordenança, cheio de norma, um Evangelho que leva vários meios para você receber salvação, ser abençoado por Deus.
Por isso que muitos estão cegos, perdidos, vivendo um evangelho anátema, aonde tem que fazer campanha, pacto, voto, aonde tem que ir para um local, subir monte, aonde tem que adorar a Deus ali, aqui, acolá. Um evangelho que não é o que o evangelho nos informa. Por isso que muitos estão perdidos, cegos, porque é isso que o diabo faz. Não deixa você ter o conhecimento da verdade. Coloca a incerteza, dúvida e perturba a sua mente para você não ser conhecedor nem ter o entendimento da verdade do evangelho. Por onde você será salvo? Por onde você chega a Deus? Por isso que ele bagunça e cria distorções e cria coisas para tirar você do evangelho, fazer você cair da graça, aonde ele leva as pessoas a entender que tem que guardar o sábado, tem que acreditar que é predestinado, essa doutrina da predestinação incondicional. O evangelho não ensina isso. Tem que acreditar que tem que fazer parte de uma instituição, de uma igreja, a cumprir os rituais, sacrifícios, cerimoniais, ser batizado, estar lá dentro dando dízimo, está lá dentro cumprindo a obrigação, sendo devoto e praticante, aonde entende que a vida com Deus, para ser agraciado por Deus, para estar na presença de Deus, na bênção de Deus, tem que estar dentro de regras, normas, devoções, práticas, obrigações, cumprindo. E muitos estão caídos da graça, vivendo isso. Por quê? Porque até agora não foram libertos. Estão vivendo na mentira ainda. Estão sem entendimento de Deus. Ainda não foram salvos pelo poder de Deus. Precisam fazer campanha de libertação. Precisam fazer campanha de quebra de maldição. Precisam fazer campanha de vitória. Precisam fazer campanha da bênção. Porque o evangelho, ele nos dá a direção para tudo isso que é em Cristo. Em Cristo, eu já sou mais que vencedor. Eu não preciso de campanha de vitória. Em Cristo, eu já estou nas bênçãos de Deus. Eu não preciso de campanha da bênção. Em Cristo, eu sou livre, liberto. Em Cristo, eu não preciso buscar a Deus ali, aqui e acolá. Em Cristo, eu sou o templo e morada de Deus pelo Espírito Santo. É o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo e morada, habitação de Deus pelo Espírito Santo, que habita em vós? O Evangelho ensina isso. Por que as pessoas vivem essa escravidão, essa devoção religiosa? Dentro de penitência, de flagelos, de obrigações, como se fosse para Deus alcançar alguma coisa. Tem que fazer promessa, tem que subir montanha, tem que subir morro, tem que ir para monte, tem que ir para ritual de campanha, tem que fazer pacto, tem que estar dentro de um local chamado igreja, casa de Deus. O Evangelho não ensina isso, irmãos. Uns criam movimentos vãs, outros estabelecem ordenança que era pedido para o povo judeu na velha aliança, que não serve mais. Outros traz imaginação, cria visão, cria profecia, cria revelação. E tudo isso, o diabo operando para tirar você da verdade do Evangelho, para privar você do conhecimento de Cristo, para que você não conheça a verdade, para que você não seja liberto. Porque não há libertação dentro de campanha de libertação, dentro de nenhuma prática de culto de movimento de igreja. Só há libertação quando se conhece a verdade. E essa verdade é Cristo, é o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porém, o que Jesus disse, você tem que analisar e ter muito cuidado e ter atenção para aquilo que Jesus disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Crê no Evangelho. Salvação é pelo conhecimento da verdade que liberta. E essa verdade você só pode conhecer quando você for informado pela verdade do Evangelho. É o Evangelho de Cristo que leva-nos ao conhecimento desta tão grande salvação que todos nós precisamos e só encontraremos em Cristo quando conhecê-lo para ser liberto por Ele. Porque Ele é a verdade que liberta. João 8,32. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Que Deus abençoe, que a luz de Deus possa estar iluminando a sua mente, que você possa sair dessa confusão, desse emaranhado de doutrina, de ensino, de homens de Deus trazendo isso, aquilo outro de Deus. É tanta palavra, é tanta revelação de Deus, que o povo está cada dia mais andando para distante de Deus. Quer chegar a Deus? Quer alcançar a bênção de Deus? Quer estar firmado em Deus? Quer viver a fé verdadeira e não a fé vã em Deus? Conheça Cristo, creia em Cristo, siga Jesus, esteja nele e a palavra dele esteja em você, conduzindo e guiando você para esta vida até o final, na salvação. Amém? Deus abençoe a todos. Vou terminar deixando a palavra de Cristo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Jesus nunca dirigiu ninguém a nenhum lugar, a nenhuma prática, a nenhum ritual, a nenhum culto, a aguardar nenhuma ordenança, a estar seguindo e submetido a nenhum local pela doutrina do homem. Jesus nunca instruiu aos seus discípulos a guardar sábado, a dar dízimo, a ser batizado dentro de um ritual de igreja para alcançar a salvação. Jesus nunca ensinou a ninguém que a salvação é por meio de uma predestinação fatalista e incondicional, onde Deus escolhe um e outros não. Jesus disse que salvação é para todo aquele que crê, e quem não crê será condenado. Essa é a verdade, que você precisa crer, seguir e ter nela a esperança, perseverando até o fim na palavra de Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Creia nele para que você esteja verdadeiramente salvo pela fé em Jesus Cristo. João 3,18. Jesus vai dizer, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Cuidado, meu irmão. A verdade do Evangelho é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Só vai prevalecer no final do labor desta vida, para a eternidade com Deus, quem estiver na palavra, no Evangelho, na doutrina de Cristo, perseverando até o fim, para que no final da nossa fé, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, alcancemos a salvação da nossa alma. Por isso, faça o que Pedro falou e guarde a palavra que Pedro disse a Timóteo. Primeira carta de Timóteo 4,16. Timóteo vai ser advertido por Pedro da seguinte forma. Pedro, com Paulo, aliás, Paulo vai dizer, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. É o que eu digo a você agora. Em nome de Jesus, seja abençoado com essa instrução.